O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de Emaús caminhavam voltando para casa. E o próprio Jesus começou a caminhar com eles. Eles estavam tristes e mesmo diante dos relatos que Jesus não tinha sido encontrado no túmulo, que Jesus tinha ressuscitado, eles ainda estavam tristes. Mesmo o Senhor Jesus explicando para todos os discípulos tudo o que iria acontecer, eles ainda estavam tristes e provavelmente não tinham acreditado 100% que Jesus tinha ressuscitado, porque se eles caminhavam abatidos, tristes e comentando sobre tudo o que tinha acontecido, mas o Senhor Jesus, ele começa a caminhar com os discípulos e conversar, dialogar com os discípulos, e o coração deles ardia, mas eles só reconheceram Jesus ao partir o pão. O Senhor Jesus caminhou durante muito tempo com os discípulos,
Muitos dos seus discípulos caminhavam com ele e aprendiam com ele. E na volta para casa, o Senhor Jesus caminhava com os discípulos e eles não perceberam a presença de Jesus. Sentiu algo diferente, mas a ficha não caiu. Quando eles perceberam que era Jesus, imediatamente eles voltam correndo para contar tudo aos outros discípulos e lá eles podem perceber que o Senhor Jesus também já apareceu para outras pessoas. Mas nós não podemos ser como os discípulos de Emaús, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, ele caminha conosco. Nós temos que acreditar nisso, que ele nunca nos abandona, ele sempre caminha conosco e nas horas mais difíceis ele vem em nosso auxílio. Não podemos esperar ver alguma coisa para a gente ter essa certeza que o Senhor Jesus caminha conosco. Eles só tiveram a certeza ao partir o pão. Mas nós temos que ter essa certeza sempre, mesmo não enxergando algo, mesmo achando que Ele não está caminhando conosco, mas Ele sim está caminhando conosco. Ele nunca nos abandona e sempre que nós precisarmos, Ele vai estar ali. Que possamos acreditar nisso. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.